escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje de novo, mais uma lição da Escola Dominical, falando um pouco da Bíblia, aprendendo, porque quando a gente ensina, a gente fala, a gente também aprende, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a lição número 2 da revista Território Tim, O Reino Chegou, a mensagem dos Evangelhos e de Atos. O tema da lição de hoje, o título da lição, é O Prometido. E nós vamos estar trabalhando com um texto básico lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Diz assim o texto: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí continua o texto: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos aí um texto fundamental da nossa fé cristã, né? Porque expressa justamente a natureza divina de Jesus, né? Diz que no princípio era o Verbo, a palavra verbo aqui é palavra em ação, né? E diz que esse Verbo, que é Jesus, ele estava com Deus, né? E esse Verbo era Deus. Então, o texto deixa claro que Jesus, ele era e é Deus, né? E aí nós temos como objetivo dessa lição, nós vamos trabalhar com esses 3 objetivos, ou seja, saber que Jesus é o prometido de Deus, o mediador da aliança, né? Nós estamos falando de uma realidade do cristianismo, né? Cristianismo que, portanto, está ligado ao próprio Cristo, né? Então a gente tem que saber quem é esse Cristo, quem é esse Jesus de quem nós falamos, né? Também como objetivo ter um compromisso maior com o estudo da palavra de Deus. A gente precisa conhecer quem é esse Deus, precisa conhecer quem é Cristo, e para isso a gente tem que estudar a palavra, né? Não existe outro caminho, né? Aquilo que Deus revela sobre ele mesmo, né? Aquilo que ele revela sobre o Filho, sobre o Espírito, está na palavra, né? Quando a gente deixa de estudar a palavra, nós estamos deixando de conhecer cada vez mais esse Deus. E também buscar intimidade com o Senhor, né? O estudo da palavra não pode ser uma atividade meramente intelectual, né? Eu já li sobre teólogos, doutores em teologia cristã, que são ateus. Isso é muito comum na Europa. Professores de cursos de teologia em universidades conceituadas na Europa são ateus, né? O cristianismo não é pura e simplesmente uma atividade intelectual, mas ela é uma atividade, a expressão de algo ou de uma atividade relacional, né? Nós nos relacionamos com o Senhor que está descrito na palavra, né? Não é simplesmente um ato de conhecer a esse Deus no sentido de apreensão intelectual, de saber humano, né? Mas aqui nós estamos falando de uma relação de intimidade profunda com esse Deus. Então, esses são os objetivos da nossa lição que nós vamos estar trabalhando hoje. É lógico, né? O que a gente está falando aqui não substitui, obviamente, depois o estudo da revista pelo aluno, né, em casa, né? A leitura dos textos que estão indicados na revista, isso é importante, né? Não pode simplesmente ficar como um encontro semanal aqui na virtual, né? A gente está tendo agora as aulas virtuais, não é simplesmente um encontro semanal, né? Mas é uma busca diária, né, de conhecer quem é esse Deus, né? Então, nós vemos que João 1, de 1 a 3, ele traz, de certo modo, um resumo sobre verdades vitais sobre Cristo, né? Então, nós temos ali
o texto falando que Jesus é Deus, né? Que ele é o Criador do mundo e que ele é fonte de todo conhecimento verdadeiro de Deus, né? Se vocês se lembrarem, eu vou até colocar aqui, né? Mas quando eu coloquei o texto de João 1,3, eu coloquei como fundo uma visão do universo, né? Essa é a imagem do universo visível, ou seja, aquilo que nós conseguimos enxergar com a nossa tecnologia. E cada um desses pontos que você vê aqui, cada um deles, né? Tanto pontos maiores como pontinhos bem menores, né? Cada um desses pontos é uma galáxia, né? E o que a gente vê aqui é que esse Deus, esse Jesus do que nós falamos, ele é fonte, ele é o criador de tudo isso, né? Ele é fonte do conhecimento e também é fonte de todo o conhecimento verdadeiro de Deus. Não é possível, portanto, a gente conhecer a Deus a não ser através de Jesus. E aqui nós temos Mateus 16, trazendo uma afirmação categórica feita por Pedro, né? Quando os discípulos foram questionados quem é Jesus, ou seja, o que o povo fala a respeito de mim, Jesus pergunta aos discípulos. E aí os discípulos dão várias respostas. Olha, uns dizem que é Moisés, outros que é Elias, outros que é um profeta. E aí Jesus vira para os discípulos e diz, mas eu quero saber o que vocês dizem, o que vocês entendem quem eu sou. E aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui nós temos uma percepção de que Jesus era o esperado rei escatológico que havia sido profetizado no Antigo Testamento, né? Do lado aí nós temos a palavra grega Mashiach ou Messias, né? O termo grego Messias quer dizer ungido, né? E depois o termo hebraico, desculpa, de que depois no grego vai ser traduzido como Cristo, né? Então aquele que era o ungido, né? Jesus não era um ungido, né? Jesus era o ungido, né? Expressa justamente essa ideia de que ele era o rei escatológico que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Então quando Pedro faz essa afirmação, né, ele está justamente expressando essa ideia. Jesus ele é o ungido de Deus. Tanto que Jesus responde a essa afirmação de Pedro dizendo o seguinte, lá em Mateus 16:17. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, o entendimento, a compreensão de que Jesus ele é o Cristo, né? Ou seja, que aquele personagem histórico, Jesus, que nasceu lá em Belém, né? Agora que nós vamos estar comemorando o nascimento de Jesus, né? Estamos nessa época natalina, mas aquela figura histórica, né? Ou seja, não é uma invenção humana, uma lenda que existe em livros, mas ele aconteceu na história. Aquele personagem histórico, ele é o ungido de Deus, né? Então nós temos aí um conhecimento revelado por Deus, né? Então conhecer a Jesus não é uma atividade meramente intelectual, né? Eu citei no início aqui de teólogos em universidades conceituadas na Europa, Estados Unidos, que não têm o mínimo de conhecimento de quem é Jesus, né? Tem um conhecimento intelectual daquilo que eles leem na própria Bíblia e em textos que falam da Bíblia, né? Mas eles não têm um conhecimento íntimo de quem é Jesus, né? Esse conhecimento, como o próprio Jesus fala para Pedro, né? Esse conhecimento não é revelado por carne e sangue, por capacidade humana, por atividade acadêmica, intelectual, né? Mas esse conhecimento ele é revelado pelo Pai que estás no céu. Então, eu não estou falando aqui de um conhecimento que é descoberto pelo homem. Nada do que nós possamos fazer vai nos levar a atingir esse conhecimento. É algo que Deus revela a nós, né? A ideia aqui de revelar ou desvelar, né? Tirar algo que está encoberto ou escondido e mostrar a nós. É assim que Deus faz conosco, né?
E aí nós vemos Jesus falando lá em Lucas, capítulo 10, versículo 21, dizendo o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, é um conhecimento que Deus revela àqueles a quem Ele ama, né? Não é algo que o homem pode atingir pela sua capacidade, ou seja, é um conhecimento que não está pautado em qualquer mérito humano. E aí, Paulo, falando aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 1, 9 e 10, diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Então nós estamos falando de um conhecimento ao qual Deus quis revelar àqueles a quem Ele ama, né? Bom, então a gente viu aí que Jesus, Ele é Deus, né? Essa é a expressão que nós temos lá em João capítulo 1, versículo 3, né? Mas a gente pode entender Jesus também a partir de alguns pontos de vista ou algumas ideias, né? A primeira ideia seria que Jesus, ele é a palavra encarnada, né? A gente viu lá em João capítulo 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então, Jesus, ele é essa palavra encarnada. E o que significa isso, né? Quando eu falo de palavra encarnada, o verbo, que é expresso lá em João 1:1, eu estou falando que é palavra em ação, né? Ou seja, Jesus é aquele que não expressa simplesmente fonemas, né? Um simples falar, né? Mas o texto lá de João fala: no princípio era o verbo, né? Ou seja, é algo que está na essência do que Jesus é, né? E o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus, né? E aí João 1:3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, a ideia de que Jesus, ele é um verbo, mas no sentido de que é uma palavra em ação, algo que age, que faz, né? Algo que intervém, ou alguém que intervém na nossa vida, na nossa história. Jesus não está lá simplesmente olhando a história acontecer, pelo contrário, como palavra em ação, Jesus é aquele que faz a história, né? Que conduz a história para um fim pré-determinado pela vontade do Pai. E aí vemos lá em Hebreus 1 e 2, dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus nos fala, portanto, a partir do seu Filho. E aí Hebreus continua no versículo 3: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, esse conceito, esse senso comum de que todos os caminhos levam a Deus é uma grande mentira, né? Hebreus aqui nos fala que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, né? É ele que sustenta todas as coisas pela palavra do poder, né? Ou como Hebreus fala lá nos versículos 1 e 2, né? Deus falou de muitas vezes e muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, mas que nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Então, se nós queremos efetivamente conhecer quem é Deus, ou quem é o Pai, nós temos que olhar para Jesus. Mas Jesus também, ele é o Filho do homem, né? Essa é uma expressão que é utilizada, né, muito na Bíblia, né? Sobretudo no Novo Testamento, mas que tem a sua origem lá no Antigo Testamento. A gente vê lá em Daniel 7:3 dizendo o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite,
e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E aí eu trouxe uma imagem, né, uma obra de um autor surrealista chamado René Magritte, né? Essa obra chama O Filho do Homem, né? E é curioso porque a gente vê que o rosto ele está ali encoberto por uma maçã flutuante, né? Dá para você ver os olhos, né, do personagem. E Magritte, quando explica essa obra, ele diz que na verdade todos nós temos muitas coisas ocultas, né? Que nem sempre são reveladas, né? E aqui o paralelo que eu quero fazer, né, ou a ideia que eu quero trazer é que o Filho do Homem ele foi revelado, né? Diferentemente da obra de Magritte, em que as coisas estão escondidas e não são reveladas, né? O que nós temos na Bíblia é justamente que Deus se revela através do seu Filho, né? Então, o Filho de Deus, ele pode ser o Filho do Homem, né? Pode ser considerado como representante do Pai, né? Expressa, portanto, uma filiação pré-existente, né? E aponta, obviamente, para um nascimento sobrenatural de Jesus, né? E aí nós vemos alguns textos, né? Lá em Marcos 8,31, dizendo, por exemplo, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então, nós vemos ali uma expressão da missão de Jesus como Filho do Homem, né? O Deus que se encarnou, né? Que em um determinado momento, né? Na plenitude dos tempos, ele veio ao mundo, né? Se fez um de nós, né? Para que, através do sofrimento, né, ele nos salvasse. E aí nós temos também ainda em Marcos, né, um outro texto. Aliás, esse texto, né, Marcos 10, 45, né, ele é talvez o texto central do Evangelho de Marcos, né? Quer dizer, qual é o tema principal, né, do Evangelho de Marcos? É justamente falar sobre Jesus como o Filho do Homem, né? E esse texto de 10:45 é que expressa toda a ideia que é desenvolvida no Evangelho de Marcos. E diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a ideia de Jesus como Filho do Homem expressa esse papel dele, né, em nos resgatar, em trazer a salvação, né? Mas também expressa a ideia de alguém que está sentado à direita de Deus, né? Lá em Lucas 22:69 diz, desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus, né? E aí nós temos também que Jesus ele é o Cristo, né? O que seria isso, né? O que significa, né? O título, o título Cristo, né, é uma tradução grega da palavra hebraica Messias e significa ungido, né? Então, Cristo não é um nome. A gente fala Jesus Cristo, né, como se fosse um nome. Na realidade, Cristo é um título, né? O nome de Jesus era Joshua, né, ou Josué, na tradução nossa, como Josué, né? Esse é o nome de Jesus, né? Joshua ben Yosef, né? Era Josué, filho de José, né? E Cristo portanto, um título que é outorgado, né? E quando a gente fala que Jesus ele é o Cristo, nós estamos falando que ele é o ungido de Deus, né? Lá em Isaías 9:6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, né? Ou seja, Isaías aqui não está falando de qualquer pessoa, né? De qualquer pessoa que detenha um título acadêmico, ou um título político, ou um título honorífico qualquer, mas ele está falando de alguém que é considerado como o ungido,
né? Não existe outro igual a ele, não existe outro além dele. Jesus, aquele Jesus que nasceu lá em Belém, né? Que exerceu seu ministério durante 3 anos, né? Aquele Jesus que andou, que caminhou lá pela Palestina, é esse Jesus que é o ungido, né? E aí nós temos lá em Lucas 24, 46 e 47, dizendo o seguinte: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, né? Então nós estamos falando de alguém que foi ungido por Deus, né, para uma determinada tarefa, uma determinada missão. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento, né? Como o ungido de Deus. É no nome dele que nós temos que nos arrepender, é no nome dele que nós temos que pregar arrependimento para a remissão dos pecados. Também nós temos que Jesus é considerado o Filho de Deus, né? Uma ideia, né, que expressa o entendimento de que Cristo tinha a sua unidade com Deus. Nós vemos lá em Marcos, capítulo 1, versículo 1, dizendo o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Não estamos falando, portanto, de qualquer pessoa, né, mas daquele que é considerado o Filho de Deus. João 5, 25 diz: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, né? Portanto, expressamos aqui a ideia de alguém que faz parte da Trindade, né? Esse Jesus que é o prometido, né, é o Jesus que é o Filho de Deus, né, que deixou toda a sua glória e desceu para viver como um igual a nós, como um homem, né? Mas tudo isso, né, para exercer uma missão, de nos redimir, de nos salvar, de morrer por nós, né, de nos libertar dos nossos pecados. Por isso que o próprio Jesus fala: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos pelo pecado, né, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Bom, essa é a lição, né? É lógico, falar sobre Jesus, o que Jesus é, o que a Bíblia fala sobre Jesus, demandaria muito tempo. A gente poderia ficar aqui dias e dias e dias falando por Jesus, e nós não esgotaríamos quem ele é, né? Jesus é muito maior do que aquilo que a Bíblia fala, né? O que a Bíblia fala é uma parte daquilo que nós precisamos saber quem Jesus é, né? Mas ela fala que esse Jesus, né, é Deus, né, deixou a sua glória, né, veio habitar aqui conosco e deu a sua vida pelos nossos pecados, né? Que Deus nos ajude a entender essa verdade profunda para a nossa vida, para a nossa fé cristã. Amém.